Você ficou surpreso com o novo Skrull ou já tava na cara? Vem comigo que eu vou te explicar quem é a Rava, Skrull que apareceu nesse episódio agora. Será que ela tem acesso à armadura do máquina de combate? E os Vingadores? Será que agora o Fury vai convocar eles pra lutar? Vamos entender tudo agora. Ó, se a gente for pensar em duas coisas que representam muito os brasileiros, eu ia dizer que são futebol e coisas de graça. É ou não é? Futebol e coisas de graça. Eu achei lindo. Tu imagina que maravilha essas duas coisas juntas numa só. Por isso que eu tô voltando com a dica do OneFootball pra você. O OneFootball é um app grátis com tudo sobre o mundo do futebol. É só baixar pra acompanhar o teu time de coração aí e os principais campeonatos do Brasil e do mundo de graça. Você vai receber notificação dos jogos em tempo real, vai acompanhar as notícias, ver estatísticas, tem vídeos dos melhores momentos, jogos ao vivo. É o app ideal pra você acompanhar de perto os melhores momentos do Brasileirão Série A e B. Também a Copa do Mundo de Futebol Feminino, o mercado de transferência e a Copa do Brasil. Não dá mole que é de graça, é só você baixar o app. Vem no QR Code aqui ou clique no link da descrição. Eu tô fora do Brasil, mas meu app tá aqui, ó. Baixa o seu também aí. Inestrantes, Peter aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou até avisar que esse vídeo aqui é spoiler do começo ao fim, lógico, né? Deixei até no título pra... ninguém levar spoiler antes de assistir o vídeo. Então agora me diz, se o Rhodes é um Skrull, será que a comunidade heróica inteira não tá em perigo? Pô, o Rhodes é Skrull. Como que o Nick Fury vai dar conta de enfrentar um Super Skrull? Vamos conferir isso e muito mais nesse vídeo aqui. Então, pô, capricha nesse like, metralha esse like agora. Porque, pô, já não sabe o dia de amanhã, né? Eu sei que não tem nada a ver com o que eu falei, mas, pô, funciona. Dá um like aí, vamos lá, galera. A primeira coisa que tem que ser dita aqui é que esse episódio foi muito curto. Praticamente foi 30 minutos de episódio, né? Onde tentaram ali colocar várias revelações bombásticas, tudo de uma vez só. Na boa, alguns pontos ali podiam ser mostrados no próximo episódio em forma de flashback, ter deixado espaço pra desenvolver melhor os outros personagens. O episódio não ficou ruim por causa disso, né? Claro que não. A série continua mantendo a qualidade, mas o problema é que ela perde a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais algumas cenas que poderiam ser incríveis e deixa, tipo, tudo muito raso. Eu já explico isso pra vocês. Uma das cenas que eu achei que poderia ter sido usada no próximo episódio é a revelação de que a Gaia sobreviveu ao tiro do Gravik, porque ela se tornou uma Super Skrull. Deu pra ver como a máquina funciona e que a Gaia colocou nela os genes do Extremis, que além de super força, concede fator de cura também, é o Extremis. Mas o problema dessa cena é que ela tá ali no episódio só pra explicar porque a Gaia tá conversando com o Talos depois, e na boa. O diálogo deles dessa vez eu achei bem fraco. Na boa, galera, o plano do Talos é convencer o presidente que ele é um cara bom e que evitou uma guerra mundial e por isso ele merece refúgio pra milhões de Skrulls. Isso é um plano, é um talvez, entende? E aí, por outro lado, a Gaia não quer se esconder mais sob a pele de humanos. Então, o que ela pretende? O plano do Talos vai manter os Skrulls sempre insatisfeitos porque eles vão ter que perder a cultura deles e viver sobre, né, uma pele falsa. Já o plano do Gravik é completamente agressivo, é completamente violento. Ou você rouba o planeta que te deu abrigo, ou você aprende a viver nas regras deles, ou por um milagre os humanos aprendem a respeitar os Skrulls como eles são. Pode ser que agora, né, depois do final do episódio, o Fury convença o presidente a fazer alguma coisa sobre os Skrulls. A melhor opção seria os humanos aceitarem os Skrulls na forma original deles. Aceitar que eles são aliens e entender que eles precisam de um lar. Mas galera, no mundo que os próprios humanos brigam entre si, se odeiam, são preconceituosos, se eles acham mesmo que a maioria vai receber os Skrulls numa boa, é um problema político muito difícil de resolver, ainda mais agora que o Gravik tá causando tantos ataques terroristas. Como é que vai resolver agora então, entende? Mas antes de seguir com os planos dos Skrulls para encontrar um lar, tem uma coisa que me deixou decepcionado nesse episódio. A gente teve um outro flashback da vida da Vera e do Nick Fury. Dessa vez em 2012, logo depois dos Vingadores salvarem Nova York. O episódio deixou claro com esse flashback, com o restante das cenas dos dois, que o amor entre eles é real, beleza. O próprio Nick Fury deixa claro que esse foi um erro que ele comentou. Ele não deveria ter ficado com a Vera. Ou melhor, Priscilla Fury, né, que é o nome que ele chama ela no episódio. E o legal dessa cena é que o Fury mostrou que já sabia de tudo. Ele sacou que a Priscilla ia tentar matar ele lá e que ela tava do lado do Gravik. E só deixa claro que o Fury não tá enferrujado, como todo mundo falou, pelo contrário. A impressão que dá é que ele sabe de muita coisa e só tava confirmando pra ter certeza e não cometer nenhum erro. Fury tá sempre passo à frente, a gente pensa que não, mas tá. Na cena onde ele conversa com a Priscilla e os dois atiram, eu realmente achei que o Nick Fury ia matar ela. Primeiro porque ele foi traído. E o fato dela atirar é sinal que ela tava do lado do Gravik. Afinal, ela ainda questiona se o Fury gostaria dela se ela estivesse na forma verdadeira dela. Segundo, porque, pelo visto, a Priscilla assumiu a forma humana com o plano de invadir as defesas dos humanos. Pelo menos foi o que ela disse. Eu realmente achei que essa cena seria uma referência aos quadrinhos. Foi durante a invasão secreta número 5. Nessa HQ, o Clint Barton, né, o Gavião Arqueiro, encontra a Bob Morse, a Árpia,
quando ela saiu da nave dos Skrulls. A maioria ficou meio confusa, né? Porque, pô, tipo, tava na cara que era uma armadilha Skrull. Mas mesmo assim, o Clint confiou na Bob e os dois ficaram juntos no meio dessa luta aí. Só que tem um momento em que o Reed Richards usa uma arma que faz o disfarce dos Skrulls cair. Foi aí que o Clint viu que a Bob era uma Skrull e ele não hesitou. Ele tacou bala nela. E detalhe, nessa HQ, a própria Skrull que virou a Bob Morse achava que ela era a Bob Morse original. Isso deixou a cena ainda mais triste. Pô, foi meio chocante isso. Enfim, se o Fury tivesse matado a Priscila nessa cena, seria uma virada de mesa gigante e o Fury teria que carregar não só o fardo da Maria Hill morrer, como também o peso de ter sido enganado por toda a vida por uma Skrull que ele resolveu confiar. Mas a série resolveu manter a Priscila viva e, logicamente, ela vai ajudar o Fury a derrotar o Gravik. Agora, quanto ao Rhodes, a série não perdeu tempo e deixou claro que o Rhodes é um Skrull. E isso justifica ele ter entregado a caveira do Fury pro presidente logo no começo da série e depois ter demitido o Fury. Sem falar que ele tratou como conspiração maluca tudo que o Fury estava dizendo pra ele. A pergunta é, quanto tempo faz que o Rhodes é um Skrull? Essa é a pergunta certa. Se a série não quiser ficar muito complexa, provavelmente o Rhodes é um Skrull pelo mesmo tempo que o Fury foi pro espaço depois do blip. Provavelmente tudo aconteceu de acordo com a chegada do Gravik no conselho, né? Nesse meio tempo aí. Então, tecnicamente, é algo recente. Dentro de, digamos, uns 2 ou 3 anos no máximo. Agora, vocês virem os créditos, vocês vão perceber que o Skrull do Rhodes é a Skrull Rava, interpretada pela atriz Nisha Ayala. Nos quadrinhos, a Rava é uma pirata espacial Skrull, galera. Ela foi condenada à prisão perpétua pelo próprio Império Skrull, depois de ter buscado vingança pelos filhos. Nos quadrinhos, a Rava é uma guerreira espacial. Ela é boa pra pilotar naves, né? Porra, e além disso, ela sempre fala na terceira pessoa. Mas na série eu duvido que a Rava vai ter a mesma origem. Pelo contrário, ela parece que vai ajudar o Gravik e o Império Skrull. O que pode se manter fiel ali é o fato dela ser boa em pilotagem de nave. Violenta, boa em combate. Isso pode ser, pode adaptar nos quadrinhos. Quem quiser saber mais sobre a Rava, ela aparece inclusive na HQ do Raio Negro, número 2, lá por volta de 2017, por aí. O que fica na dúvida é se a Rava tem acesso à tecnologia Stark. Pelo alto nível de poder que o Rhodes tem agora, faz sentido se ela tiver acesso a tudo que sobrou das indústrias Stark, depois que a empresa foi investigada em Homem-Aranha sem volta pra casa. Aí sim, galera, aí sim a coisa fica séria. Lembrando que Guerra das Armaduras vai ser meio que continuação de Invasão Secreta. Então faz muito sentido se os Skrulls tiverem acesso à tecnologia Stark. E na boa, onde será que tá o corpo do Rhodes? Será que ele ainda tá vivo? Eu acredito que sim. Mas se tiver vivo, será que vai ser ele que vai trazer a cavalaria para ajudar? O Rhodes, como Skrull, não coloca só em perigo o governo dos Estados Unidos. Ele coloca em perigo a comunidade heróica como um todo. Entende isso? Pô, ele representa demais a comunidade heróica. Quem garante que não tem mais nenhum super-herói que é Skrull? Bom, galera, a série revelou o Rhodes Skrull. E eu achei sensacional o Fury colocar um rastreador líquido na bebida do Rhodes. Isso foi maneiro demais. Mas tem uma coisa que tá me incomodando faz tempo nessa série. Vocês viram que o Gravik atacou o presidente dos Estados Unidos para tentar, mais uma vez, causar uma guerra mundial, acabar com os humanos. Beleza. Teve todo um plano traçado ali, graças ao Talos e o Fury, o presidente saiu com vida. Pra mim, o mais impactante da cena é que o Talos morreu para salvar o presidente, mostrando mais uma vez que ele quer sim o lar pro povo dele, mas não pelos meios violentos, e sim pela paz entre as espécies. Já o Gravik, porra, o cara foi lá e matou o Talos sem pensar 2 vezes e fugiu. Bom, o Gravik agora é o Super Skrull. Ele usou os poderes do Groot e também o vírus extremo para se curar. E mesmo assim ele deixou o Nick Fury vivo mais uma vez. A cena até tentou deixar claro que chegou reforço e que o Gravik precisava fugir. Mas na boa, galera, com os poderes do Groot ele teria matado o Fury em segundos e aí ido embora numa boa. E isso é algo na série que me incomoda um pouquinho, porra. Porque qual o motivo o Gravik evita tanto matar o Fury? Pensa comigo, a Priscila tinha a missão de matar o Nick Fury, certo? Mas por que não podia ser outra pessoa? O Rhodes poderia matar o Fury fácil, ao invés de fazer do Fury lá um homem procurado. Ao mesmo tempo que o Gravik é um baita de um vilão, ele ainda tem aquele defeito que a maioria dos vilões tem de querer fazer tudo do jeito que vai ferir a pessoa da forma sentimental. Eu vou acabar com ele de todas as formas. Porra, mata logo. Parecia aquelas séries do Batman de antigamente. Não, essa corda aqui vai ser queimada por uma vela, que vai passar aqui, vai cair uma bola, que não sei o que, depois você cai numa armadilha. Porra, dá um tiro! Não era? Porra, o Coringa ficava... Porra, enfim. Então assim, o Gravik poderia ter matado o Fury quase em todos os episódios, mas não quis. E isso me joga naquela teoria de que o Fury foi um pai pra ele. Por mais que o Gravik seja um bom vilão, e ele é um bom vilão mesmo, essa fraqueza dele, né, de querer mostrar pro Fury que tudo tá acontecendo agora é culpa dele, vai ser o fracasso do Gravik. É como se fosse um filho rebelde que faz o que faz pra provocar o pai. Entende isso? Não parece? Chances pra tirar o Fury do jogo não faltou, teve muitas. Enfim, isso ainda é parte do mistério aqui. A real é que agora o Talos tá morto mais uma vez e o episódio deixou várias pontas soltas pro próximo episódio.
Será que agora o Fury vai chamar os Vingadores ou algum super, qualquer super pra ajudar? Afinal, ele percebeu, né, que o Gravik é a prova de balas, tem fator de cura. Então ele, porra, ele não dá conta disso sozinho, porra, então ele não é super, ele tem que chamar alguém. Ele seria muito burro se fosse pra cima do Gravik sem nenhuma carta na manga. O meu palpite é que a gente não vai ter Vingadores. Pra bater de frente, a série já criou a Gaia, que agora também é uma super Skrull e que provavelmente vai se unir ao Fury e à Priscila. Se ela é suficiente, eu não sei, mas o Gravik matou a mãe e o pai dela. Eu acho que pelo menos motivos ela tem, né? Motivo suficiente pra encarar ele. Enfim, qual vai ser o plano do Gravik pra criar uma guerra mundial? Será que o presidente vai acreditar no Fury quando ele acordar? Ou será que o Rhodes vai fazer de tudo pra virar o jogo e transformar o Fury num sequestrador de presidente? Pô, seria maneiro se máquina de combate entrasse em ação, galera, seria maneiro demais. Deixa aqui nos comentários, vocês estão gostando de Invasão Secreta? Comentem! E toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou trazer teorias, possibilidades, o que pode acontecer com o futuro do sempre, porque vai mudar. Eu vou estar de olho nos comentários. Críticas, reviews, tudo eu vou estar de olho e vou ponderar no próximo review também o que você tá falando aqui embaixo. Acredita que eu levo muito em consideração o que você fala. Valeu, galera! Fui!